Por que os grupos de pedal podem ser um grande problema e por que muita gente está saindo do meio ciclístico? No vídeo de hoje eu vou tentar abordar um pouco sobre esse assunto. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Recentemente produzimos esse vídeo onde a gente fala da realidade do mercado e nesse vídeo a gente teve alguns comentários aí de alguns inscritos comentando, a respeito do porquê muita gente acaba saindo dos grupos, saindo do meio ciclístico e até mesmo deixando de pedalar. E, inclusive, listam em alguns motivos falando, que os grupos por vezes podem ser até mesmo tóxicos. Então eu resolvi abordar um pouco mais esse assunto, trazendo uma opinião aí a respeito disso, principalmente por estar no meio ciclístico há bastante tempo e também por gostar de trazer esse tipo de assunto para o canal, de trazer essa discussão que eu acho que ela é muito saudável. O ponto principal, os motivos, então, entram principalmente por isso, Os grupos de pedal, aquilo que a gente vê como o grupo de pedal que se forma depois de algumas pessoas estarem começando a pedalar, muitas vezes com incentivo das próprias lojas e, claro, muitas vezes somente de grupos aí que são pessoas totalmente aleatórias, acabam se tornando ambientes naturalmente competitivos. E aí, depois disso, começam a trazer alguns problemas, como, por exemplo, que tipo de bike que você utiliza, te medem pela distância que você percorre semanalmente, mensalmente, qual a média que você faz, quanta altimetria você encara, para quais lugares que você já pedalou, Poxa, eu já pedalei em tal lugar, eu já fui para tal região, eu já fui para tal... Então, isso acaba sim acontecendo, infelizmente isso é um problema, Então a gente entende que por parte do meio dos ciclistas, isso pode sim estar acontecendo, e principalmente a questão do equipamento, que eu acho que é a principal ponto que a gente vê, em relação a qual bike que você utiliza, quão atualizado você é e qual equipamento, ou quão mais de ponta é o equipamento que você está usando atualmente. Parte disso está relacionado, inclusive, ao nosso consumo desenfreado, e isso eu posso explicar o porquê. A gente, por produzir conteúdo, a gente acompanha o mercado de perto e nota, que semanalmente, quem talvez diria aí, quase que diariamente, a gente vê novidades nesse mercado. O mercado está andando muito rápido. Todas essas novidades precisam ter vazão, precisam ter por onde sair. E claro que a gente, sendo um meio de comunicação, a gente vai estar atento a essas novidades e também vai falar delas, E aí vocês vão me dizer, poxa, Cássio, mas tu está dizendo que esse consumo desenfreado é incentivado pelos canais no YouTube, sendo vocês, um canal no YouTube também? Sim, estou dizendo isso. Quando eu produzo um vídeo, eu junto com a minha equipe, a gente olha as métricas, a gente analisa lá o que está dando certo, o que não está dando certo, para poder replicar aquilo que dá certo e deixar de lado aquilo que não gera tanto engajamento. É natural, afinal de contas a gente tem que produzir conteúdo para um público, E produzir um conteúdo sem ter um público não faria muito sentido. Analisando por esse lado, a gente sabe que hoje os nossos conteúdos que dão muito certo, os nossos conteúdos que são muito virais, que acabam tendo mais alcance, são os conteúdos de lançamento, as bikes do momento, e os comparativos, que levam você a um equipamento cada vez melhor, Então essas são as métricas que eu utilizo aqui no canal, e o motivo de a gente produzir esse tipo de conteúdo é porque tem consumo e porque tem aceitação. Então entendam esse ponto, um ponto bem importante. Mas não sou só eu, não é só a escola, são vários canais que produzem conteúdo que visam, atender essa necessidade de novas tendências, novidades, mercados novos, bicicletas novas, equipamentos novos. Isso sim representa como a gente está integrando hoje a forma de consumir de uma maneira muito diferente do que era alguns anos atrás. Os bens de consumo têm uma vida menor a cada ano que passa. E isso a gente consegue compreender porque o mercado produz, mas o mercado também precisa escoar essa produção e a gente absorve essa produção, e isso é o que a gente tem visto. E aí no meio das bikes isso se evidencia mais ainda, e eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de um esporte, a gente pode pensar no esporte de basicamente 2 ou 3 maneiras. A primeira maneira seria a prática da atividade física para extravasar, para se sentir bem, para, sei lá, vamos usar como exemplo, vamos tirar o ciclismo de lado e vamos colocar o futebolzinho, aquela nossa peladinha que a gente gostava de jogar, gosta de jogar o futebol de final de semana. Você pode jogar ele com o intuito de ser apenas um esporte, você ir lá jogar o futebol, tomar uma cerveja, comer uma carne assada, ou você pode visar um pouco mais de competição e, claro, jogar num time, um pouco concorrer aí junto com o seu time, sua equipe num campeonato do seu bairro, talvez num campeonato da sua cidade, talvez, quem sabe, até num campeonato estadual e muito, talvez, um campeonato um pouquinho mais longe, que é isso que a gente pode usar como base, No ciclismo é muito parecido, a gente pode, então, ser simplesmente uma pessoa que se desloca no dia a dia, ser uma pessoa que usa a bike como meio de atividade física, ou talvez ser um atleta amador.
E tudo certo quanto a isso, né? Afinal de contas, seja no futebol, seja no ciclismo, você tem essas duas opções. Porém, se evidencia ainda mais no ciclismo, porque eu sempre falo, qualquer outra atividade tem o equipamento como um meio para a realização dela, mas o ciclismo fica muito mais evidenciado, porque você não consegue fazer uma atividade como o ciclismo sem a bicicleta. Por isso, o equipamento faz tanta diferença. Eu já falei isso aqui no canal e eu vou sempre falar para vocês, pois eu tenho minha opinião muito bem formada a respeito disso. O atleta, ele depende indiretamente do seu equipamento. Você pode ser um atleta muito bom com um equipamento simples, mas você não consegue ser um atleta excelente com um equipamento muito simples. Do outro lado, a premissa também é verdadeira quando analisada pelo lado oposto. Você pode ter um equipamento muito bom e ser um atleta muito mediano, né? Então, o equipamento ser muito bom não condiz com o atleta ser muito bom. Agora, do outro lado também existe essa balança. A gente precisa ter um casamento. Você botar aí numa balança, né, um atleta formado hoje que realmente se dedica e corre provas, ele vai sim ter um bom desenvolvimento com uma bicicleta Aro 26 de 3 coroas na dianteira por 6 na traseira, aquelas bicicletas bem antigas. Porém, não dá para comparar isso com uma bicicleta Aro 29 com um sistema de transmissão por 12, com uma suspensão a ar, enfim. Vocês acham que deu para entender o que eu quis dizer, né? A gente precisa sim dessa balança, e essa balança ela tem que ser equilibrada. Claro que aí, mais uma vez, isso se evidencia no ciclismo pelo fato dos equipamentos estarem custando muito mais caro do que há um tempo atrás, e principalmente pela entrada de gente nova no mercado, que é assunto de outros vídeos que eu já falei aqui, que faz, né, com que a gente tenha essa bolha dos preços. Aqui eu não estou falando do preço do produto, estou falando da utilização que as pessoas dão para ele. E aí isso pode sim gerar esse desconforto, e aí realmente gera um pouco de desentendimento por parte dos ciclistas. O ser humano ele é competitivo por natureza. Para muita gente, competição talvez não faça nenhum sentido. Mas para outras pessoas que são exatamente o oposto dessa moeda, a competição é exatamente aquilo que eles querem. Seja pelo fato de chegar num pódio, seja pelo fato de ter a adrenalina de uma largada ou de uma chegada, ou seja pelo simples fato de ter isso como um meio de extravasar. Por conviver com ciclistas e vários atletas no meio, eu tenho exemplos, né, de pessoas muito próximas a mim que correm provas que exigem muito treinamento. No caso aqui é um atleta de Ironman, né? Ironman, para quem não sabe, corre, nada, pedala. Tudo isso num dia só, uma prova de 10 horas. É muito difícil chegar lá. E esse cara, que eu conheço, ele tem, não vou dizer vergonha, mas ele não gosta de dizer que ele correu a prova. Mais ainda, quando ele ganha, ele não gosta de dizer para ninguém que ele ganhou. Porque o objetivo dele não é realmente competir pela medalha. O objetivo dele é competir contra ele mesmo. E aí sim a gente entende que a panca desse cara, a doideira dele, é exatamente essa. Esse seria talvez um ser humano que em um outro universo usaria drogas, seria, sei lá, um piloto de fuga. A gente não sabe, a gente não tem como saber. Mas o esporte faz muito bem para a vida dele e é o meio que ele dá para extravasar a sua energia, a forma dele conviver, a forma dele conseguir estar no meio da nossa sociedade. Para isso, obviamente, que ele precisa ter equipamentos que condiz com aquilo que ele faz, porque ele vai para competições de alto nível e estando entre atletas de alto nível, ele precisa também ter equipamentos de alto nível. Por isso, existe essas duas facetas. Tanto do cara que gosta de pedalar somente com o intuito da diversão, quanto do outro lado a gente vai ter aquela pessoa que compete por gostar do que está fazendo, por realmente pelo desporto como um todo, né? Que é algo natural ao ser humano. E aí, chegando no meio desse vídeo, do meio para os finalmente, eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos que fazem muito sentido na minha cabeça. Primeiro é a galera do grau. Sabe aquela galerinha que gosta de pinar, que gosta de dar grau de bicicleta? Faz muito sentido para eles ter uma bicicleta simples, uma bicicleta que muitas vezes é adaptada e por muitas vezes é uma bicicleta básica mesmo, né? A gente vê eles usando aquelas Aros 26, a gente vê eles usando aquela garupeira, a bike mais básica possível que vai atender a necessidade deles. E eles são muito felizes fazendo isso. Do outro lado, a gente também tem a galera que pratica cicloturismo, por exemplo. Por vezes eu vejo cicloviajantes fazendo viagens entre países, não estou falando de cidades, entre países, uma bicicleta que custa 500, 600, 700 reais, as mais simples possíveis. Aí do outro lado a gente vai ter o cara que tem uma bicicleta de carbono ultra top, que não anda nem 50 km numa semana e tá tudo bem quanto a isso. Por quê? Aí agora prestem bem atenção no ponto principal desse vídeo. Porque não importa se você gosta de dar grau, se você gosta de fazer cicloturismo, ou se você trabalhou a vida inteira e hoje está bem de vida e gosta de investir em equipamentos. E, sei lá, prefere ter, ao invés de ter um carro bom na sua garagem, prefere ter uma bicicleta em carbono, prefere estar bem atualizado nesse equipamento,
ou simplesmente prefere ter 5 ou 6 bicicletas penduradas na parede da sua casa. Essa a melhor maneira que você encontrou para gastar o seu próprio dinheiro, e é mérito do que você faz. Então você tem essa opção. Esse é o ponto. Então, a gente pode analisar o ciclismo por essas 3 facetas. Talvez, sim, existam pessoas que estão nesse meio que são realmente muito tóxicas, né? Como a gente evidenciou nesse vídeo. Existem, sim, as pessoas que vão te avaliar pelo aquilo que você tem. Isso é muito errado, eu não concordo com esse tipo de atitude. Porém, a gente pode ter o cara do grau, como eu disse antes, né? Que é aquele que realmente gosta de simplesmente empinar sua bicicleta. O cicloviajante, que tem a bicicleta mais simples do mercado, mas viaja muito em cima dela. E talvez você seja aquele cara que consegue ter meios, né? Dispôs de uma vida de dedicação e hoje está aí com a sua idade e tem meios para comprar uma bicicleta de carbono, tem meios para se manter atualizado, gosta do equipamento, mesmo que seja para deixar ele parado na garagem da sua casa. Não importa. O que importa é não ser mala, é não ser cuzão, não seja chato. Realmente. Existem várias formas de usar equipamento e tudo depende de nós. Eu sempre tenho comigo que quanto mais estoico você for, menos você se preocupar com o que não está no seu controle, melhor vai ser a sua vida. E assim também é no meio ciclístico. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Eu sei que ele aborda outros assuntos, mas eu achei interessante a gente tratar deles aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, vocês tenham gostado desse material. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo, compartilha ele com mais pessoas e, claro, né, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até a próxima.